Uhul! Essa é a hora que a gente dá aquela arrumada básica. Sem falar no celular caindo. Caiu. Toma! Isso fica pro making off. Ai, eu não gostei desse make-off, não. Olá, eu sou Indira Marru e esse é mais um vídeo da nossa série Ressignificando a Sua História. Hoje eu tô com uma noiva, isso mesmo, a Tati. Ela é nossa noiva, muito querida do coração, e ela tá passando por todo esse turbilhão e a gente vai conversar com ela sobre sentimento. O que ela tá sentindo, como é que ela tá. Oi, Tati, tudo bom? Oi, Indy, tudo bem e você? Tudo jóia, tudo Ai, ótimo. que bom! Feliz de ter você aqui com a gente, compartilhando com as nossas outras noivas e compartilhando também com as noivas que não são nossas, mas que também estão passando por toda essa dificuldade de viver a pandemia e viver o ser noiva, né? A Tati é uma noiva bem leve, viu, gente? Vou logo dizendo. Não é só fitness, não. Ela é magrinha. Ela é leve de verdade. Tati, conta pra gente, quando é que você casa? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Eu agradeço muito e obrigada também pelo leve. Nos dois sentidos, adorei. Na pandemia não tão leve assim, mas tudo bem. Bom, a previsão é que o nosso casamento aconteça em outubro, né? No meio de outubro, dia 17, mais precisamente. Então, a gente fala que é a previsão porque a gente tá no meio da pandemia. Tudo pode acontecer, estamos rezando, estamos orando muito. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer, inclusive a mudança de data. Pois é, a gente desde o comecinho da pandemia a gente conversa sobre esse processo, né? E a Tati resolveu esperar o máximo possível. Ela casa num ambiente aberto, que já é um ponto super favorável, e o casamento dela não é um casamento grande, é um casamento considerado pequeno, então a gente também tem um número de convidados ali que é também favorável. Mas ela não mora em Salvador, não é isso, Tati? Isso mesmo. Tenho esse desafio a mais. Challenge accepted. Ela não mora aqui e os convidados também não. Então a gente também tá acompanhando aí essa questão de companhia aérea, de retorno de voos. Tati, conta pra gente como é que você tá se sentindo, sentimento assim. O que tá passando aí nesse coração e na cabeça? A gente tem alguns desafios nesse casamento, porque nós somos de Salvador, não moramos em Salvador e o casamento também não vai ser dentro da cidade de Salvador, vai ser na linha verde. Então, a gente tem o desafio de ter quase que 70% da nossa lista de convidados, que não é sequer de Salvador, né? Então, assim, eu falo que o nosso casamento, mesmo quem é da cidade, mesmo quem é de Salvador, vai precisar se deslocar de alguma forma. Então, a gente tem esse desafio a mais. O sentimento que eu tenho hoje na verdade, não é um sentimento, são mistos, é um misto Milhões, de sentimentos, né? Tipo Não dá assim, pra definir é um só. turbilhão, né? É um Tipo, turbilhão. Tem dias que eu acordo numa certeza, assim, nossa, o casamento vai ser em outubro, vai dar tudo certo. Tem dias que eu acordo, eu acho que não vai rolar esse ano, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco. Então a gente tá nesse turbilhão e eu acho que, pelo menos aqui em casa, eu acabo absorvendo muito mais esses sentimentos. Xande é mais relax, até porque o sonho acabou vindo de mim. Os Então ele é noivos mais costumam tranquilo. ser mais relax, né? Mas ele tenta me ajudar, assim, quando tem dias que realmente, tem dias que bate a tristeza, aquela coisa, será que vai acontecer? Como será que vai rolar e tal? Mas a gente vai Você sabe que tentando, tem um né? segredinho que eu queria dizer pra todas as noivas da pandemia? É segredo. Me conta. Esses sentimentos de vai e vem, de alegria e felicidade, de tristeza, de dúvida, eles são normais do ser noiva. Eles só estão, logicamente, potencializados pela pandemia. Então, vocês estão vivendo o ser noivas de uma maneira potencializada, tipo, super potencializada.
A Tati, pelo que a gente tem comentado, tem aproveitado os momentos em que ela tá otimista e feliz para tocar o barco, né, Tati? Você tem feito aí todos os preparativos. Todos. Desde que começou a pandemia, a gente ainda tinha alguns contratos para fechar. Nós continuamos fechando os contratos, fazendo as reuniões. A gente tocou, normal. Até porque, assim, como eu não moro em Salvador, as minhas reuniões já não eram presenciais. Já eram tudo virtual. Então eu já tenho essa característica do online desde o início do casamento, da preparação do casamento. Então, assim, você acha que isso facilitou para você? Eu não tenho muitos fornecedores que eu conheci. Eu acho que hoje a gente deve estar com quase 20 fornecedores fechados. Uhum. Eu devo ter conhecido pessoalmente 2, 3 no máximo. Acho que é por aí Então, mesmo. assim, pra mim, conhecer o fornecedor, pegar no material dele, não faz muita diferença, sabe? Por estar longe, a gente fez a opção de contratar assessoria e você tá com a gente desde o início, você é a cá. É confiança, é na base da confiança mesmo. Eu digo, caramba, a melhor parte que Xande acha que é do buffet, de experimentar o buffet, a gente fechou o buffet sem experimentar nada. Mas na confiança. Na confiança da indicação, e eu acho que é isso. Se eu posso dar alguma dica para as noivas que não tinham essa característica de fechar fornecedores de forma online, confie na sua assessoria, confie na indicação, confie nos fornecedores que você está escolhendo, porque o online hoje, se não fazia parte da sua vida, vai começar a fazer cada vez mais. A questão da confiança do online é uma coisa que é natural, né? Uhum. A despeito de que realmente essa questão do sentimento da pandemia, que a gente fala de tipo desse dia tá otimista, um dia tá pessimista, independente disso, acho que a gente pode separar um pouquinho essas questões e aproveitar esses dias otimistas para poder trabalhar o casamento, né? Continuar com o planejamento, até porque a gente sempre fala, né, Tati? Se não for em outubro, já tá tudo pronto, então a gente segue lá pra frente. Tá tudo certo. No dia que se não for em outubro, no dia que falar assim, vai ser hoje, eu tô pronta. O que você quer é casar, né, Tati? A gente vai. Quer casar, tô pronta. Ai. E nos dias que dá esse sentimento assim, você faz alguma coisa assim, tipo, você evita ver notícias, você evita conversar sobre o tema? Por que eu tô perguntando isso? Porque como você é uma noiva que se mantém muito no propósito, que se mantém muito dentro dessa perspectiva de manter até o máximo possível, eu já nem sei mais onde eu tava, David, e agora eu me perdi. Eu confesso que eu também. Nesses dias que você não tá tão legal, se você evita ver notícias, evita conversar. Eu já faço terapia há alguns anos, né? Importante. E acho que isso é muito importante para a vida de todo mundo. Quem puder, faça terapia, eu recomendo. Mas, voltando à sua pergunta, desde o início da pandemia, a gente realmente vive num turbilhão de sentimentos. E eu que moro distante, tenho meus pais, tenho minha família distante, então, assim, parece que os sentimentos ficam ainda mais aflorados, o medo fica ainda mais aflorado. Parece que quando você tá perto, você consegue proteger mais os seus entes. Não tem muita lógica, mas é mais ou menos assim. Então, desde o início da pandemia, eu acabei diminuindo a quantidade de visualizações das notícias da pandemia. Porque estava me deixando muito, muito angustiada. E não era por conta do casamento. Então, assim, eu seleciono realmente as notícias que eu vou assistir, as notícias que eu vou ler. Eu não passo o dia vendo sobre pandemia. E isso você tá foi me trabalhando ajudando. normalmente, né? Em casa, mas tá trabalhando normalmente, né? Isso é um Eu ponto tô há mais de positivo, 90 viu, dias gente? trabalhando em casa, tanto eu quanto o Xande. E assim, a gente sai realmente pra ir no mercado, farmácia, coisas que são extremamente importantes. A gente tem seguido bem essas regras, né? Mas em relação ao casamento, eu comecei a perceber, eu já fazia parte de grupos de noivas que eu também super indico, eu acho muito legal. E eu eu moro em Brasília e aqui também tem grupos de noivas, mas eu entrei em grupos de noivas daqui e não curti muito não, já saí. Mas os de Salvador, assim, a gente tem, eu fazia parte de 3 grupos com administradoras diferentes e eu posso falar que as 3 são maravilhosas. Mas quando começou essa questão de cancelamento,
Como a gente troca muitas informações no grupo de noivas e a gente dá muito apoio umas às outras, eu comecei a ficar absorvendo o cancelamento das colegas, né, o sentimento que elas tinham, pessoas que tinham casamento na mesma época que eu ou depois de mim, começaram a falar que iam cancelar por diversos motivos. Às vezes são pessoas do ramo da saúde, enfim, e que aí realmente levaram ao adiamento ou cancelamento da cerimônia. E aí eu decidi dar um tempo também nos grupos de noiva. Você acha que esse efeito contágio do grupo de noivas, assim, lógico que o drama de uma acaba de alguma maneira contagiando, porque somos seres humanos, a gente tem empatia com o outro que tá vivendo um momento como o nosso. Então você acha que esse efeito contágio nesse momento pra você não tava fazendo bem e aí você decidiu dar um tempinho, foi isso? Isso. Eu decidi dar um tempo, eu mandei mensagem para as administradoras, falei que eu ia voltar e daqui a alguns dias eu já tô voltando, porque isso foi muito no começo mesmo, na pandemia. Eu acho que a gente teve alguns momentos da pandemia. Gostaria de destacar, eu acho que essa conversa tá sendo, assim, até pra mim, uma grande descoberta em alguns sentidos. O primeiro foi que você se afastou das notícias difíceis, ruins. O segundo foi que você escolheu, elegeu com quem compartilhar, né? Você fez essas escolhas de com quem compartilhar e que você se manteve focada nos dias positivos, nos dias difíceis você deu uma isolada essa questão do ser noiva. Como assessora, inclusive, o meu papel é um papel muito cuidadoso, né? Eu tenho que ser cuidadosa, eu não posso, tipo, florear as coisas, até porque eu nem sou uma pessoa assim, vocês sabem que eu sou super diretona. Sou bem direta. Sério? Assim, sério? Eu não percebi isso nesse ano de convivência. Então, assim, é lógico, mas a gente mantém esse otimismo, não é por nada, é porque realmente as informações nos levam a um otimismo. Então, é um otimista realista. Então, assim, a gente precisa manter o realismo, mas o otimismo no sentido de acolher os nossos sentimentos positivos mesmo, porque somos pessoas positivas, né, Tati? A gente é pra frente, né? Se por acaso eu decidir adiar o casamento, com certeza vai ser por conta da preservação da saúde da minha família, dos meus amigos, dos meus convidados. Eu tenho esse elo muito grande, graças a Deus, com a minha família, com a minha sogra. Então a gente só vai manter o casamento se tiver tudo certo. E todo mundo possa se divertir, todo mundo possa estar bem, né, no dia, se sentindo à vontade. Acho que essa coerência também com os nossos propósitos é muito importante. Acho que também essa é uma das chamas que mantém você bem nesse processo. É claro que quando a gente fala bem, gente, eu não tô dizendo que a Tati é 100% todo dia a alegria do mundo, mas ela tem se mantido bem e eu acho que é uma boa troca, né, com você que está nos assistindo, porque realmente a gente consegue tirar quais são as nossas possibilidades, né? Às vezes a gente fica num nível de ansiedade tão grande, tentando se antecipar, que acaba que a gente toma uma decisão até precipitada mesmo. Eu tenho conversado com alguns fornecedores, Tati, essa é nova, viu? Os fornecedores estão falando, ó, pra isso. E se acontece, por exemplo, uma boa liberação, a gente tem uma boa retomada em Salvador, já que as autoridades aqui estão fazendo um trabalho bem controlado e tal, e a gente tem uma boa retomada e as coisas acontecem de uma maneira muito positiva, porque afinal de contas ainda faltam muitos meses, né? É porque a gente perdeu a noção de tempo, né, Tati? Essa quarentena acabou com a nossa noção de tempo, isso é um outro assunto. Mas então imagina que a gente tá tendo uma boa retomada e tal, e a gente adia, e depois a gente olha e fala, gente, eu poderia estar fazendo meu casamento maravilhosamente bem, quero voltar. Volta pra data. Será que dá? Então, tipo, eu acho que aguardar tem esse lado positivo também, de você, de repente, se beneficiar de avanços que possam acontecer no futuro, né? A nossa decisão de aguardar eu acho que foi muito assertiva, assim. E eu acho que o fato da gente eu e a Alexandre, a gente pensa
Da mesma forma, vamos esperar um pouco mais, não vamos ser muito precipitados. Aqui em casa a gente tem uma balança entre a razão e a emoção. Isso é bom. Então, quando eu falei pra ele, amor, vou participar da live e tal, e porque eu tô levando a história bem tranquila, ele, chorou às vezes, né? Mas claro que chorou. Eu falei, chorei. Tati, você acha? Agora vamos lá. Vocês Chorei, eu acham lembro. que eu não chorei? Quantas vezes a gente não chorou, não é? Oh, don't cry, are you? Eu li uma frase hoje de manhã que diz o seguinte: se você não está emocionalmente exausto, você não entendeu nada de março até aqui. Verdade. Não tem como. Tá Verdade. todo mundo assim. Então todo mundo chorou. Hashtag eu também chorei. Pronto, hashtag eu também chorei, adorei. Gente, é um bate-papo tão leve, tão maravilhoso. É assim, essa é a minha Tati. E essa é a nossa contribuição para você. Espero que a gente tenha ajudado você também a encontrar um pouquinho de leveza nesse momento. Que hashtag eu também chorei, mas que pode sim. Mas que pode sim ser leve, ser produtivo, né? A gente pode continuar aproveitando esses momentos virtuais para a gente ter um bom contato, para a gente desenvolver o projeto do nosso casamento. Então, agora uma outra hashtag, continuem sonhando, que vale a pena, né não, Tati? Não vai ser uma pandemia que não vai deixar eu casar, entendeu? pandemia não Eu vai vou deixar eu casar. Isso é fato. Não existe a possibilidade. Coisa linda. Muito, muito obrigada. Porque sim, a gente vai casar. Eu caso junto com você. A gente vai casar. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada por a gente ter tido esse bate-papo tão gostoso, tão inspirador. Imagina. Adorei o convite. Obrigada. Todo o apoio aí nesse 1 ano de convivência. Você, a Ká e todos os fornecedores. Obrigada por tudo mesmo. Obrigada pelo convite. Beijo! Se gostou desse vídeo, não esquece mesmo, comenta, deixa seus comentários aqui e curte lá pra gente.